Queridos, nessa manhã a nossa meditação tem como título Quando a árvore balança. Isso mesmo. O que acontece quando a árvore balança? O que será? Para nós iniciarmos essa nossa meditação, eu vou pedir para vocês que vocês imaginem um grande pomar. E esse pomar, ele está repleto de árvores. Não só árvores, tem arbustos, tem trepadeiras, tem plantas rasteiras, moitinhas. É um pomar muito completo, muito lindo. Então imaginem, nesse pomar tem árvores de todos os tipos. Tem plantas que produzem vários frutos. Estão imaginando? Isso mesmo, vão pensando aí. Tudo que vocês já viram na vida, imaginem nesse pomar. E eu vou iniciar. Existe um lindo pomar, com árvores de todos os tipos, com diversas frutas despontando de seus galhos. Mas, de repente, o tempo começa a mudar. Nuvens negras vão surgindo no céu. E, de repente, um vento muito forte. Suas rajadas, elas se intensificam. E essas árvores, abarrotadas de frutas, são balançadas de um lado para o outro. Seus frutos são violentamente lançados ao solo. A ventania, ela foi diminuindo. A tempestade vem, mas ela passa. Porque assim são as tempestades. Elas não duram para sempre. E depois disso, o que se vê? Quando você olha para o chão, frutas, muitas frutas espalhadas. Algumas estão inteiras, outras estraçalhadas. E a pergunta que eu faço para vocês é essa. Quando balançados pelas tempestades, aquelas tempestades da vida que fatalmente vêm, quais frutos caem das suas árvores? Frutos doces, maduros, bons, saudáveis, ou frutos amargos, verdes, azedos e secos, ou até bichados? A nossa meditação é em cima disso. Quando as tempestades da vida que vêm, elas fatalmente vêm, que tipo de fruta cai da sua árvore? Pensando nessa situação, nós vamos lembrando de algumas plantas, alguns frutos. Como, por exemplo, um limoeiro. Que tipo de fruta será que caiu do limão? Do limoeiro? Um limão seco? Muito azedo? Assim são algumas pessoas. Quando as tempestades vêm, ou quando a gente vai procurar algum fruto, a pessoa está amarga, azeda pela vida. As dificuldades, as lutas fizeram dessa pessoa uma pessoa que dificilmente consegue tirar um sorriso do rosto dela. A vida foi trazendo problemas e ela não conseguiu transformar aqueles limões numa doce limonada. Ela simplesmente vai azedando a vida das pessoas ao redor. Assim são algumas pessoas. Ou será que
você é uma pitanguinha. A pitanga, ela é uma frutinha que é um antibiótico natural. E a pitangueira, até suas folhas, quando você faz chá, elas dão saúde. Assim são algumas pessoas. Quando as tempestades vêm e balançam a sua árvore, a sua vida, a representação da árvore para nós hoje é a nossa vida. Elas liberam frutas que dão saúde, que ajudam as pessoas no seu dia a dia. Você vai nessa árvore ou você vai ao redor dela, estão caídos ali frutas que alimentam, que ajudam as pessoas a se curarem. Muitas feridas da alma são curadas com pessoas como essa frutinha, a pitanga. Tão pequenininha, né? Pequena, bonitinha, delicada, singela. Qualquer lugar assim simples você encontra uma pitangueira. Mas ela tá ali para dar saúde, para ajudar as pessoas. E temos também uma planta que eu gosto muito, uma fruta, a jabuticaba. A jabuticaba, o seu fruto, ela cresce no tronco da árvore. E eu fico imaginando aquelas pessoas que estão sempre juntinhas de Deus. Jesus falou que ele era a árvore e nós os ramos. E são os ramos que produzem frutos, né? Mas nesse caso aqui, essa jabuticabinha, ela é um fruto que ela fica grudadinha no tronco. Ela quer se aproximar o máximo possível de Jesus. Pessoas assim são uma bênção. Porque quanto mais próximas de Jesus elas estão, mais parecidas elas ficam. Mais próximas dele, quando você chega perto de alguém que está muito perfumado, e você dá aquele abraço gostoso, aquele abraço demorado, quando você se afasta dessa pessoa, o cheirinho dela fica com você. Assim essa jabuticabinha, ela, quanto mais próxima, pessoas como a jabuticaba, quanto mais próximas de Jesus, mais elas se afastam e vão levando o cheirinho dele. Assim devemos ser nós. A nossa vida tem que ser como uma jabuticaba, sempre próxima do tronco, sempre recebendo direto do Senhor o conforto, o consolo. E quando é retirada aquela frutinha, ela vai alimentar. Uma fruta doce, uma fruta saudável, uma fruta que produz saúde. Existem locais que produzem uma bebida à base de jabuticaba. E essa bebida, ela é ótima para quem tem leucemia. Então, vocês vejam que as frutas, o homem vai descobrindo o poder das plantas, das frutas, como elas podem trazer saúde para o ser humano. Mas que outra fruta nós podemos lembrar? Nesse nosso pomar, que outras coisas será que caíram? Eu estou lembrando aqui da cajamanga. Quem já viajou ou mais para o Nordeste, a cajamanga, ela é uma fruta que ela é azedinha por fora, mas conforme você vai se alimentando dela de fora para dentro, você vai percebendo que cada vez ela vai ficando mais doce. Só que lá o seu caroço, ele é meio com espinhos, ele tem alguns espinhos. Então, eu pensei na cajamanga como aquelas pessoas que elas são azedas por fora, mas que você precisa ir se aprofundando na vida dela
para perceber que ela também pode ser doce. Ela tem a sua doçura, mas ela está ali recolhida. E quando você chega lá no centro, você percebe que existem espinhos, traumas, mágoas, coisas pontudas machucando a alma dessa pessoa. Então, nós precisamos entender que existem vidas que são assim. Você olha, ela está azeda por fora, mas ela precisa do Evangelho. Ela necessita entender o amor de Deus. E ali, quando você vai penetrando, vai conhecendo melhor a vida dessa pessoa, você vai vendo a doçura que existe dentro dela. Você puxa para fora a doçura. E ali você descobre o porquê aquela aparência de amargura. Então são pessoas que precisam de tratamento, precisam ser curadas, precisam ser amadas. Tem até uma frase que diz: amas-me quando menos mereço, pois é quando eu mais preciso. Então existem frutas assim, que precisam de todo o carinho, de toda a atenção. Nesse pomar que eu imaginei, existe uma fruta muito grande, mas que ela é rasteira, até por seu tamanho. Estou falando da melancia. A melancia, ela não pode crescer numa árvore grande, né? Já pensou? Você tá passando por baixo, cai uma melancia na sua cabeça? Não dá, né? Monteiro Lobato até fez uma historinha em cima disso. Não tem como. Deus é perfeito. A lei da gravidade, ela existe. Então a melancia, ela nasce rasteira, no solo. E quando veio essa ventania, a melancia, ela não caiu de uma árvore, mas ela foi arrastada. Ela rolou um pouco do local onde ela estava. Então eu imaginei as pessoas que estão sempre focadas nas coisas do mundo. Elas não conseguem enxergar ou pensar naquilo que é do alto. Elas estão sempre focadas naquilo que é da terra. Prosperidade, trabalho, dinheiro, fama, sucesso. E se esquecem de olhar para o alto. E quando vem a ventania, se ela rolar para muito longe de onde ela está, suas raízes vão arrebentar. E ela vai ficar perdida ali no meio do pomar, secando, murchando. Agora, se ela rolou pouco, suas raízes ainda estão ali. E essa melancia são pessoas que só buscam a terra sem pensar nos céus. São aquelas pessoas que pensam: eu vou viver, vou buscar crescimento financeiro, vou ter a minha vida, vou viver o momento, o agora. Depois eu morro, não tem nada depois. São pessoas que não creem na vida eterna. Pessoas que não buscam alimentar a sua alma. Jesus falou: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, essas pessoas melancias, elas precisam ouvir o Evangelho e saber que existe muito além do que essa terra. Existe um futuro, existe vida pós-morte. E é uma vida eterna. A vida vai ser eterna, para salvação ou para perdição. Então, pessoas melancias, elas precisam ouvir o Evangelho, precisam se tornar pessoas que olhem para cima, que não fiquem só grudadas na terra. E eu lembrei também
de um arbustinho. Nesse meu lindo pomar, tinha um arbusto pequenininho, cheio de morangos. Morangos vermelhos, é bonito o morango, né? Uma sobremesa feita com morango, tudo com morango fica lindo. Só que o moranguinho, ele precisa, quando você traz ele da feira, você precisa, ou do supermercado, você precisa deixar na água, ou com vinagre, ou com limão, ou com um pouquinho de cloro. Porque dentro daqueles buraquinhos que tem as sementes, ficam bichinhos. Você precisa lavar bem o morango. Ele não é uma fruta como uma laranja que você pode passar até uma esponja com a casca lisa. Se você for lavar grosseiramente, você vai destruir o morango. Então ele precisa ser higienizado com muito cuidado para tirar todos os bichinhos dele. E assim são algumas pessoas. Você olha, aparentemente são lindas. Uma vida perfeita, uma aparência boa. Parece que está tudo bem. Mas elas precisam ser tratadas por dentro. Precisam ser lavadas, higienizadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para tirar aqueles bichinhos que lentamente vão destruindo a fruta, vão se alimentando dela até não sobrar mais nada. Então, pessoas, com aparência, mas com pecados ocultos, pecados que precisam ser tratados. Todos nós pecamos. Somos pecadores desde Adão e Eva. Aquela escolha que o primeiro homem fez trouxe graves consequências para a humanidade. Só que assim como o pecado entrou por um homem, a salvação também entrou por outro homem, que é o nosso amado Jesus, que veio, cumpriu toda a lei, se sacrificou num sacrifício substitutivo. Ele nos substituiu naquela cruz. Aquela cruz era para nós. Nós é quem devíamos morrer ali. Mas ele nos substituiu, se sacrificou, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Assim como a morte e o pecado entrou por um homem, a vida veio por outro. Então, a pessoa precisa aceitar esse sacrifício. Jesus, ele subiu aos céus depois de 40 dias ressurreto, se mostrando para várias pessoas. Ele subiu aos céus. 10 dias depois vem o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que age como essa água que vai lavar esses moranguinhos, purificando, tirando esses bichinhos, deixando a fruta limpa, saudável, para ser degustada, para ser bênção, para ser alimento. Então, precisamos deixar que o Espírito Santo nos limpe cada dia. Todos nós somos essas frutas que precisam ser higienizadas, precisam ser tratadas, limpadas. As frutas, quando limpas, elas dão saúde, mas um fruto bichado pode trazer doença. Que tipo de fruta está caindo da sua árvore? Que tipo de fruta você está dando para as pessoas ao seu redor? Então precisamos deixar o Espírito Santo nos limpar todos os dias. Todos os dias. E como isso acontece? A palavra de Deus, a Bíblia, ela é como uma água. Conforme você vai lendo, ela vai te purificando, ela vai limpando os seus maus pensamentos, vai deixando os bons pensamentos de Deus entrando em você.
E assim, cada vez mais, você vai ficando mais limpo, mais limpo, mais limpo. A oração, aquela conversa que você precisa diariamente ter com Deus, ela vai também limpando você de dentro para fora. E você vai ser um fruto bom. Quem vier até você, até a sua árvore, até a sua vida, e estender a mão, vai colher um fruto doce, um fruto saudável, um fruto limpo, que a cada dia foi limpo pelo Espírito Santo de Deus. E a pessoa vai se alimentar daquilo que você, das tuas palavras, das tuas ações, do teu sorriso, do teu olhar misericordioso. Você é o fruto que o mundo precisa provar, que é doce, que é um fruto abençoado, que traz saúde. Assim devemos ser. É essa a função da igreja. Trazer saúde, levar as boas novas que Jesus já veio, já trouxe a salvação. Está aqui, pega. Prova. Eu provei primeiro e estou mostrando para você. É bom. E nós fomos vendo que existem inúmeros frutos. A carambola, já viu uma carambola? É uma frutinha meio sem graça, né? Você prova assim, ela não tem um sabor gritante, um sabor assim, que dá aquela travada no paladar, choque de sabor. É uma frutinha até que meio insonsa. Mas vocês já perceberam que um prato feito com carambola fica lindo? Quando você corta, a carambola fica uma estrela. E uma salada de fruta com carambola fica tão linda. Então, mesmo aquelas pessoas que você acha que não tem muito sabor, que aparentemente não são muito relevantes na sociedade, não têm cargos altos, não falam muito, são discretas. Essas pessoas podem ser frutos extremamente usados por Deus. Pessoas que estão ali no dia a dia orando por você e você nem sabe. São pessoas que você não vê um trabalho enorme assim, aparente, mas está ali. É como o algodãozinho, a solução salina num hospital. Você não percebe, mas ela está ali, te edificando, te ajudando, te confortando. Aquelas pessoas que estão nos bastidores, elas não são destaque, não se mostram, não se revelam, são até tímidas, elas preferem não se mostrarem. Mas quando você precisa, elas estão ali. Quando você pede uma oração, elas estão prontas. Quando você está doente, elas estão ali te ajudando. São aquelas pessoas que por trás estão edificando a igreja. Não precisam de holofotes em cima de suas vidas. Elas sabem quem elas são em Deus. Elas têm a certeza da salvação. Elas sabem o seu papel. Elas creem no Deus que pode modificar as coisas. Elas não precisam estar à frente, porque elas estão ali, elas são aquele tijolinho que sustenta o telhado. Elas são a parede, a fundação, o baldrame, as sapatas, que vão dando reforço na edificação. São pessoas importantíssimas na igreja.
porque elas sustentam a liderança em oração, em ajuda, em cooperação. Elas não se importam com destaque. Elas não querem cargos. Elas não querem louros. Elas querem sim trabalhar para o Senhor. Elas têm a personalidade bem formada. Elas sabem quem são. São aquela pedrinha pequena, mas que quando sai dali faz falta. Quando param de agir, as pessoas notam e sentem a falta. Então, pessoas muitas vezes são carambolas, que parece não ter muito sabor, mas que são importantíssimas no reino de Deus. E estão dando saúde, e estão colorindo o local por onde elas passam, de forma discreta, de forma humilde, assim como Jesus quer. Aquele que quer ser grande no reino de Deus, seja o menor, seja aquele que serve, aquele que cuida. Então vejamos, várias frutas, né? Vários temperamentos, várias formas, vários jeitos. Assim somos nós. Que possamos perceber que esse grande pomar um dia vai ser todo colhido. Tudo isso vai ser levado quando o noivo vier. Isso tudo que fazemos aqui na terra, a nossa vida, a nossa forma de ser, o nosso jeito, nossa obra, precisa ser feita enquanto há tempo. Porque um dia, e esse dia está chegando, tudo está mostrando que esse dia está mais próximo do que a gente imagina. O noivo virá buscar a sua noiva. Então, neste dia, que possamos ser esses frutos que deem vida, que quando vierem à nossa árvore, esticarem as mãos, não sejam igual àquela figueira que só tinha folhas, que secou. As pessoas precisam chegar em nós e colher frutos, e bons frutos. Eu também, nessa nossa meditação, eu trouxe alguns personagens cujos comportamentos diante das adversidades. Quando a árvore desses personagens balançou, foram esses frutos que foram colhidos. Como, por exemplo, Jonas. Quando Jonas foi chamado para pregar a salvação para aquele povo horrível, que eram os ninivitas, um povo cruel, terrível, inimigo do povo judeu, quando ele foi chamado, aquilo foi uma ventania na vida dele. Foi como uma tempestade que abalou a estrutura dele. O fruto que caiu da vida de Jonas foi a fuga. Jonas fugiu. Fugiu da sua responsabilidade. Algumas pessoas são assim. Quando vem a ventania na sua vida, elas não enfrentam, elas fogem. E a fuga não é bom. Não é bom fugir. Jonas provou isso. A amargura da fuga. Quando Deus o puniu, ele foi jogado ao mar, por 3 dias esteve no ventre de um grande peixe, até que ele aprendeu, até que ele clamou, e ele se arrependeu da má escolha que ele fez, que foi a fuga. Quando as tempestades da vida balançarem a sua árvore, não fuja. Não deixe ser esmagado. Pedro, quando a tempestade chegou nele, quando ele viu Jesus
todo moído, todo machucado, todo ensanguentado, no pátio, ele negou, mentiu e ainda espraguejou. Pedro espraguejou. Esses foram os frutos que caíram da árvore de Pedro. Frutos terríveis. Questionado por uma simples empregada, pessoas simples do povo que estavam ali, ele não teve coragem de se assumir como discípulo de Jesus. Por medo, ele negou, mentiu. Não, eu não conheço, não sei quem é. Não, não sou, mas o teu sotaque está dizendo, você é galileu. Não. Saiu xingando, esbravejando. Algumas pessoas são assim. Quando vem a tempestade, não se tornam humildes, não se tornam pessoas doces. Elas xingam, gritam, esperneiam, assim como Pedro. Outra pessoa que fugiu, esse aqui também fugiu, José do Egito. Assim como Jonas, quando veio uma tempestade, uma dificuldade na vida dele, ele fugiu também. Só que essa fuga foi bem diferente. José fugiu do pecado. Quando a mulher de Potifar avançou para cima dele, querendo seduzi-lo, ele falou: eu não posso pecar contra o meu Deus. Está errado. Ele fugiu. Nessa fuga, ela ficou segurando a sua capa, acusou mentirosamente de que ele tinha tentado agarrá-la. Ele foi punido, sofreu, penou, mas ele suportou tudo, mas não pecou contra Deus. Algumas tempestades trazem dor. Os nossos frutos lançados ao solo são esmagados. Mas precisamos suportar. Precisamos fugir do erro. Isso é o certo, mesmo que você seja punido, mesmo que haja injustiça. Mais injustiça do que houve com Jesus? Aquele homem que trouxe palavra de amor, cura, trouxe visão aos cegos, fez mudo falar, o coxo andar. Tantas pessoas que estavam endemoniadas foram libertas. Mortos ressuscitaram. Uma pessoa que só fez o bem e penou, sofreu tudo aquilo que sofreu. Foi justo? Se o nosso mestre passou por aquilo, e nós? Se as pequenas injustiças atingem você, você faz como Pedro, sai xingando, gritando, esperneando? Jesus falou para a gente suportar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando vierem as adversidades, faça como José, fuja do pecado, daquilo que te afasta de Deus, daquilo que tenta roubar a semente que está no teu coração. Não permita, fuja. Outro personagem que quando a tempestade veio na vida dele, veja o que aconteceu. Daniel. Daniel já era um senhorzinho, já estava passando por vários reinos, sempre sendo considerado um homem sábio, um homem que era temente a um Deus poderoso, porque nessas nações que Daniel estava servindo, haviam vários deuses. Mas mesmo ali, num meio corrupto, Daniel se manteve íntegro, se manteve puro.
3 vezes ao dia ele orava a Deus. E quando houve um decreto feito maliciosamente por homens invejosos, porque Daniel foi colocado como o primeiro, como o mais sábio. Então os outros homens que estavam no mesmo patamar, os seus colegas de trabalho, digamos assim, com inveja, fizeram sorrateiramente o rei baixar um decreto onde ninguém poderia adorar a qualquer Deus, senão ao rei, durante 30 dias. O que Daniel fez? Mais vale fazer o que Deus quer do que o que os homens querem, né? Ele não modificou o seu modo de ser. Nenhuma mudança de lei pôde mudar o comportamento fiel de Daniel. 3 vezes ao dia ele continuou com as suas janelas abertas. Quem passasse veria que ele estava fazendo as suas orações. Ele era um testemunho vivo da sua fé. Ele não se moldou às condições. Ele continuou sendo quem ele era em Deus. E aí, olha, ele está traindo ao decreto. Aí o rei não teve jeito. Ele gostava de Daniel, mas ele havia feito um decreto que não podia mudar. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Deus o protegeu, fechou a boca dos leões. Quantas pessoas hoje em dia Deus tem fechado bocas de leões? Pessoas que estão ali numa condição que todo mundo que vê fala, vai ser destruído. Mas com fé, crendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus protege os seus, Ele cuida dos seus. E mesmo que morra, sua alma está em Deus. Sua alma vai para Deus. Ele não teme nada. Assim foi Daniel, mas Deus, por sua misericórdia e sua vontade, sua soberana vontade, porque Daniel ainda tinha um papel importante para cumprir até seu último dia, Deus fechou a boca dos leões. Nenhum mal aconteceu na vida de Daniel. A tempestade veio, a tempestade passou. E Daniel ficou ali salvo. E seus inimigos foram destruídos. Aquele que quer mal para o outro, muitas vezes o mal se volta para ele. Mas tem outra pessoa que eu quero falar. Jó. Quando a tempestade veio, e olha que essa tempestade foi muito demorada na vida de Jó. Existem tempestades que são rápidas. Bem, como aconteceu ontem. A chuva fechou o tempo. Eu olhei pela janela do apartamento, eu olhei aquele céu negro. Veio aquela chuva torrencial e passou, foi rápida. Mas existem tempestades que são demoradas. Você chora na presença de Deus, Senhor, tem misericórdia. Você fala assim, eu não estou aguentando mais, e você fala, eu não suporto mais. No dia seguinte você pensa, vai passar, vem coisa pior. Senhor, eu não estou suportando mais. Você dorme quando vem no dia seguinte, mais um peso na tua vida, parece que aquilo nunca vai acabar, e aquela tormenta. É como as ondas na praia. Uma pessoa que está ali, a onda vem, a pessoa submerge, ela levanta e vem outra onda, e vem outra onda. Quando você vê, você pensa, eu vou morrer. Mas Deus te sustenta. Demora. Mas um dia a tempestade passa. E quando essa tempestade passa, você vê que você está mais forte. Deus permite que a gente passe por tempestades.
Uma árvore balançada, se ela não está bem enraizada, o vento arranca e ela seca e morre. Agora, uma árvore bem plantada, que entende que as suas raízes precisam se aprofundar e elas se fortalecem em Deus. A tempestade vem, balança, quando a tempestade passa, a árvore está mais fincada, mais forte, mais enraizada. Assim deve ser a nossa vida. E assim foi com Jó. Jó não teve todas as respostas. O que ele perguntava para Deus, Deus falava assim: quem foi você? Quem é você? Foi você que formou as montanhas? Foi você que deu vida? Foi você que fez isso, que fez aquilo? Deus foi revelando a grandiosidade daquilo que ele tinha feito. Ele não respondeu especificamente as respostas de Jó. Ele queria que Jó percebesse quem ele era, quão grande era Deus. Quando ele percebeu quem ele era, quando ele percebeu a sua pequenez e a grandiosidade de Deus, nada daquilo mais importava. Quem sou eu diante da grandeza de Deus? Deus pode todas as coisas. Quando Jó percebeu isso, ele se conformou com as suas lutas, com as suas dores, e ele reconheceu que tudo é permissão de Deus e que tudo tem um propósito em Deus. Quando a tempestade vier na sua vida, não questione, adore, louve, engrandeça a Deus. E isso agrada ao Senhor. Um homem, uma mulher que quer ser usado por Deus, muitas vezes ele precisa quebrar o ego, quebrar a pessoa, a autossuficiência. E a pessoa esmagada, Deus vai reconstruindo, vai formando aquilo que Ele quer dentro da pessoa. Então, se deixe usar por Deus. Se Deus te quebrar, reconheça que Ele é Deus. E que tudo que Ele está fazendo em sua vida tem um propósito. Não espragueje, não grite, não esperneie como fez Pedro. Veja, faça como Jó, que reconheceu que Deus é tudo, que Ele pode tudo. E que se Ele permitiu esse sofrimento na sua vida, não pergunte o porquê, pergunte para quê? Para quê, Senhor? Usa-me. O Senhor me moeu. Esse pozinho que sobrou me usa, Senhor. Me enche com Teu Santo Espírito. Trabalha no que sobrou de mim. E esse homem e essa mulher moídos por Deus vão ser grandes na sua obra, serão grandes na sua obra. Porque Deus se agrada daquele que se refaz nele, daquele que se reconstrói nele. Então que possamos pensar nisso. Jó não recebeu todas as respostas. E mesmo sem entender, ele adorou. E Deus deu em dobro aquilo que Jó havia perdido. Outro homem, Moisés. Quando Moisés estava com aquele povo todo, de frente ao Mar Vermelho, o mar fechado, o mar atrás, o inimigo, na frente, um mar, um mar gigantesco. E aí, o que fazer? Ele olhou para o alto.
Quando você não tem para onde fugir, os problemas te cercam, não tenha medo de olhar para o alto, porque é de lá que vai vir o socorro. Senhor, e agora? E aí, Moisés? O que eu falei para você? Confia, né? Fala a esse povo que marche. Marche, continue andando. Em meio às dificuldades, às tempestades da vida, continue marchando. Não fique estagnado. Não fique parado, não fique amedrontado. Quando der o primeiro passo, confiando num Deus vivo, num Deus do impossível que pode todas as coisas, Ele abre o mar para você passar. E aí vem Jesus e fala, vai além. Se Deus não abrir o mar, Ele vai te fazer andar por sobre as águas. Sempre virá o escape. Sempre Deus vai agir na sua vida da melhor forma possível. Não temas, marche. Enquanto tiver um sopro de vida em você, marche. Deus tem propósito na sua vida. Deus quer que você seja uma bênção nesta terra, neste momento. Que a sua árvore produza frutos bons. Porque algumas pessoas ainda estão verdes. Os frutos ainda estão verdes. E você que é maduro, precisa ser bênção. Ajudar a esses frutos verdes a amadurecerem. Pessoas ao teu redor que estão verdolengas, que precisam crescer, que precisam amadurecer, seja essa pessoa. Marche, trabalhe na obra, coopere. Não seja uma fruta jogada ao vento, esmagada, destruída, secando, cheia de bicho. Seja um fruto bom. Quando a tempestade balançar a sua árvore, que dela só saiam frutos bons para a saúde do povo de Deus. Essa foi a mensagem de hoje. Que haja crescimento e edificação, que possamos ajudar uns aos outros, que possamos ser uma bênção por onde nós passarmos, jabuticabinhas, grudadas em Jesus, recebendo direto da seiva. E que quem provar da nossa vida, que receba um sabor doce do amor de Jesus, um sabor de saúde, que traga paz, mesmo em meio à tribulação, que traga o conforto, que traga a disciplina, porque algumas pessoas precisam da disciplina de Deus. E se Deus for usar a nossa vida, que seja uma disciplina em amor. Aquela disciplina que traz edificação e não destruição. Que a sua vida possa ser bem utilizada nas mãos de Deus. Que a graça do Senhor seja sobre todos vocês. Não temam as ventanias nem as tempestades, porque elas um dia passam. E tudo que está acontecendo nas nossas vidas hoje tem um propósito. E no grande dia, quando Jesus vier buscar a sua noiva, que sejamos preparados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e nos edifique a cada dia. Amém, meus irmãos.